o que o outro está fazendo, é vigiar como é que o outro está se comportando, é vigiar o que o outro está falando. Outros acham que a oração é você repetir palavras que você não está nem prestando atenção no sentido, mas está repetindo, está repetindo. Aí na sua cabeça você está orando. E a tentação, muitos acham assim, eu não queria fazer isso, eu fui tentado. Como se fosse uma responsabilidade do outro, do diabo, vamos dizer assim, e não uma fraqueza da sua parte que cedeu àquela tentação. Então, quando nós começamos a compreender que tudo está nas nossas mãos, que Deus nos deu essa possibilidade de fazermos escolhas entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu discernimento, mas o discernimento nós conseguimos ter à medida que nós vamos adquirindo conhecimento. Uma pessoa sem conhecimento, ela não tem condição de discernir, de saber o que é certo e o que é errado. Ela não sabe nem o que ela quer para a vida dela, como é que ela vai saber o que está certo e o que está errado? Então, a primeira musiquinha que eu convido vocês para nós podermos refletir é aquela uma oração linda, não é oração? É uma música, né? Eu falo oração porque é como se fosse uma oração em forma de canção. Do Roberto Carlos, que ele diz para nós assim, ó. Tá ouvindo bem o violão? Tá vendo muito, pai? Quando eu quero falar com Deus, como é que eu falo? Eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. Não é assim? E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Quem sabe mexer aqui? Deus é Pai. Pode pegar o tripé, passear por aqui. Deus é luz. Viu nada? Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Aí registrar vocês. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Não é, gente? Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Deus está aqui. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Né, Deus? Onde está Deus? Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. E assim, Senhor Jesus, neste momento de paz, neste momento de luz, queremos pedir a sua permissão, Senhor, para iniciarmos mais uma atividade deste Instituto Terapêutico Luz do Sangue Renascido. Que o Senhor possa abençoar a todos que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, a
abençoar cada família aqui representada, Senhor, visitando cada lar, levando a tua paz, a tua luz, a tua esperança e possibilitando, Senhor, que na tarde de hoje possamos receber a semente do teu evangelho de amor, que ela possa cair em nossos corações, encontrando aqui, Senhor, o terreno fértil, para que possa dar bons frutos e nos auxiliar, Senhor, na nossa caminhada evolutiva. Ajuda-nos, Senhor Jesus, livrando-nos sempre de todo perigo e de todo mal. Esteja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e nos protegendo hoje, sim. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala e a Ele se chega, seguindo Jesus. Qual o caminho então, meus irmãos, para chegarmos a Deus? Seguindo Jesus, né? Então vem essa música lindíssima, nos ensinando como nós precisamos fazer para orar. Então, entrar para o nosso quarto e orarmos em secreto. O que significa isso? Nós não temos que orar apenas do quarto, mas entrarmos para dentro de nós mesmos, fazermos aquela conexão com Deus. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, com eles eu estarei. Então deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Todos nós que estamos aqui sabemos que nós temos um anjo guardião? Sabemos? Ah, então nós já não somos só nós, somos nós mais um para cada um, não é isso? Então já é o dobro. Todos nós que estamos aqui sabemos que temos a proteção de Deus, dos bons espíritos que estão sempre a nos ajudar? Opa, então já aumentou para uma multidão que está aqui conosco. Cada um de nós tem uma multidão de espíritos bons que estão a nos amparar, que estão a nos proteger. Não é bem assim? Então tem uma mensagem muito linda da Alta de Souza, que ela fala o seguinte, ó. Olha aqui, bem dentro do que Roberto Carlos falou. Mas ela diz que as nossas preces mais singelas, elas são ouvidas no espaço ilimitado. E às vezes nós oramos e achamos que Deus não está ouvindo as nossas súplicas, porque muitas vezes Ele não nos dá aquilo que nós pedimos de imediato, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é bom, o que é ruim, o que nos convém e o que não nos convém. Então, quando nós pedimos algo e muitas vezes aquilo não nos é concedido, Ele sabe por quê. E todos nós já passamos por essa experiência de não conseguirmos muitas vezes algo que a gente queria muito e lá na frente a gente percebe que se Deus tivesse atendido ao nosso pedido, nós estaríamos em sérios problemas. É ou não é? Eu já tive situações de eu ter pedido a Deus durante algum tempo uma coisa que, ai de mim se Ele tivesse me concedido na época, e eu achando que aquilo era o melhor para mim. E não era nunca, porque o que as estradas que eu tive que passar depois, eu jamais teria conseguido passar se eu tivesse ido pelo caminho que eu estava pedindo a Deus que abrisse para mim. Então Deus é que sabe de todas as coisas. E aí a Alta de Souza diz assim, ó. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Você pede, pede no ouve, volve ao teu tempo em terra abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus
abandonado a mais alta de todas as capelas. Então, dentro de nós está a resposta para as nossas aflições. Deus fala conosco através do nosso coração, da nossa intuição, do sentimento que muitas vezes nós nos sentimos ali possuídos por aquele sentimento e nós não entendemos de onde vem um sentimento de gratidão, um sentimento de louvor, um sentimento de estarmos na graça de Deus. O que é isso? É Deus em nosso coração. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes também nós nos colocamos com sentimentos que nos levam não ao céu, mas ao inferno. Quando nós cultivamos pensamentos de vingança, de raiva, de ódio, de inveja, de maledicência, aí nós estamos sintonizando com aqueles irmãozinhos que não são da luz, que os evangélicos, com todo respeito, os católicos, atribuem chamando de demônio, do diabo. Eu sou espírita, e nós espíritas nós compreendemos que o demônio, ele existe, mas existe não como uma entidade. Demônio são os espíritos dos homens maus, que desencarnaram, que morreram e que continuam perturbando a humanidade. Mas como é que eles agem em nós? Se eles pudessem nos prejudicar ao léu, de acordo com a sua vontade, onde a justiça divina? E aí a gente vai aprendendo, principalmente com os esclarecimentos que a doutrina nos traz, de que os demônios, os maus espíritos, eles só nos atingem se nós abrirmos as portas para eles. É por isso que Jesus disse bem assim: a vigilância, a oração, e nós vamos falar da tentação. Então, quando Jesus foi tentado, não foi? Eu vou botar mais perto aqui por causa do som da minha... por estar sem microfone. Não estou feliz, viu, Nath, de estar sem a mesinha. É porque eu estou sentindo que os meninos estão prejudicados para ouvir aí. Eu acho que não... Tá não? Tá ouvindo bem? Então tá bom. Então, a vigilância, nós estarmos vigilantes, é um comportamento que nós temos que ter como premissa no nosso dia a dia. Vigilância, o que é a vigilância? Poxa, eu sei o tanto de pensamento ruim que até nos adoece. E às vezes eu tenho um pensamento desse. Se eu estiver invigilante, eu vou alimentar esse pensamento. E ele vai crescer, ele vai criar raízes na minha mente e vai me desequilibrar. Vai me desestruturar e eu posso vir até adoecer, porque eu começo com um pensamento. Imagina o que é a depressão, né? Você tem um pensamento ruim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor e ninguém gosta de mim, e aí eu começo a pensar isso e eu começo a criar ali um fantasma do abandono, como se eu fosse alguém de verasmente abandonada por Deus e por todos, ninguém me quer. Mas como que eu chego neste ponto? Quando eu tenho o primeiro pensamento e eu não me dou conta de que aquilo ali não provém de um bom espírito, aquilo ali não provém de um espírito que queira me ajudar, pelo contrário, está vindo de um espírito mau, que quer me trazer dificuldade, que quer me colocar em depressão. Então o que cabe a mim fazer? Cortar. Então eu substituo este mau pensamento por um bom pensamento. Ah, mas como assim? Eu começo a pensar, a Nath não vai com a minha cara, eu tô achando que a Nath tem inveja de mim. A Nath, eu fui lá na Intelura, ela não me tratou muito bem. Aí eu começo a pensar, não, mas peraí. Poxa, a Nath é tão carinhosa, a Nath é tão gentil, ela faz tudo de bom pra gente poder chegar lá e se sentir bem acolhida. Aí eu começo a pensar nas coisas boas. Imediatamente aquele pensamento ruim já não encontra guarida em mim mais. Você tá entendendo? Mas se eu começo a alimentar, mas é mesmo, você viu daquela última vez, como é que ela te respondeu? Daqui a pouco eu já tô inimiga da Nath, por algo que estava na minha cabeça. Vocês conhecem aquela história do cara que parou na estrada porque o pneu furou e foi numa casinha pedir um macaco emprestado? Conhecem? Conhece a história? Não? Então deixa eu contar pra vocês. O cara parou, o cara estava indo pela estrada e aí o que aconteceu? O carro dele furou o pneu. Quando ele foi ver no porta-mala dele lá, não tinha macaco. Menino, aí o cara ficou doido, porque ele falou assim, de noite, como é que ele vai chegar em casa agora sem conseguir trocar o pneu? Aí ele olhou na estrada, ele viu uma luzinha lá longe, né? Parece que ele tinha passado por uma borracharia, bem longe. Falou, eu vou caminhando até lá, e chegar lá, eu vou pedir o macaco emprestado e troco o pneu do carro e sigo a minha viagem. Só que enquanto ele foi andando, preste atenção, enquanto ele foi andando, ele falou assim,
Poxa, mas e se eu chegar lá e o cara falar que nem me conhece, como é que ele vai me emprestar o macaco? Não, aí eu vou explicar pra ele que eu tô de viagem, que eu não observei. Mas e se o cara começar a falar que eu tinha que ter prestado atenção quando eu viajei, porque a gente não pode sair pra uma viagem sem ter o macaco? Não, aí eu vou falar com ele que eu tava botando um monte de coisa no cara. Mas e se o cara falar, e se o cara começar a desconfiar, e que não sei o quê? E ele foi andando e só pensando isso. E se o cara falar que nem me conhece, e se o cara falar que eu tô ali e posso estar querendo dar um golpe nele, isso e aquilo? Eu sei que quando ele chegou lá, que ele bateu na porta e o cara atendeu, eu falei assim, aqui ó, você sabe o que você faz com esse macaco seu? Quer dizer, ele já apelou com o cara, e o cara nem tinha ido, não sabia de nada. Mas, ou seja, ele foi tão armado, ele foi se armando com os pensamentos negativos, que ele nem conseguiu expressar para... Sabe o que você faz com esse macaco seu? Ou seja, ele já contando que o cara não ia mesmo emprestar para ele o macaco, né? Então, gente, é muito sério essa questão da vigilância. É muito sério, porque os espíritos, os anjos guardiões, as tentações, os demônios, vamos falar assim, que às vezes fica até mais fácil de todo mundo entender, eles só nos atingem, eles só nos influenciam se nós abrirmos as portas para eles. E como que nós abrimos as portas? Com os maus sentimentos, com as más conversações. Se nós formos fofoqueiros, maledicentes, invejosos, qual tipo de espírito nós teremos do nosso lado? Espíritos que também são fofoqueiros, maledicentes e invejosos. Concorda? Estou falando algo aqui que está deixando o pessoal com a cabeça misturada, ou vocês estão compreendendo isso? Chama de espírito, chama de demônio, chama de anjo, chama do que quiser. Mas vocês estão entendendo do que eu estou falando? Sim. Então tem uma frase que ela fala assim, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Preste atenção, meus irmãos. Se eu estou pensando coisas boas aqui, estou sentada aqui na beiradinha, estou pensando coisa boa, estou apreciando a natureza, estou agradecendo a Deus pelos meus olhos que enxergam, estou agradecendo a Deus porque eu ando, porque meus braços são perfeitos, estou agradecendo a Deus por esse local que me acolheu, eu estou com um bom espírito do meu lado ali. Eu estou com o espírito me dando esta consciência do quanto eu fui ajudada, do quanto eu estou sendo amparado, de quantas bênçãos Deus tem derramado sobre mim. Mas se eu estiver pensando assim, que absurdo, estou aqui, parecendo até que eu sou um escravo, não posso sair, eu estou aqui, eu sou um prisioneiro, e que não sabe, pode ter certeza que está do meu lado ali um capetinha que está ali querendo me trazer um desequilíbrio. Lembra daquela imagem que todo conhece, capetinha do lado e o anjinho do outro? Então o anjinho fala assim, pensa nas coisas boas, olha tanta graça que Deus tem dado na sua vida. O capetinha fala assim, você está sendo injustiçado, você está sendo discriminado, você é bobo de ficar aqui. Entenderam? É igualzinho às nossas companhias aqui encarnadas. Então eu tenho bons amigos? Tenho. Os bons amigos vão me dar bons conselhos. E os maus amigos vão querer fazer o que comigo? Vão querer que eu me lasque, né? Vão querer que eu me lasque. Aí eu saio, dou uma saidinha, vou, como se diz, visitar minha família, sei lá, não sei como é que é o esquema aqui de quanto tempo, né, Nath? Mas aí eu chego lá, se chega uma pessoa pra mim e fala assim, fulano, vem cá, o que é que tem? Vamos tomar só uma bebidinha ali, comemorar a sua saída. Olha que bom, como é que você evoluiu, né? Toma só uma bebidinha. É amigo? Alguém que fizer um convite desse é amigo? Nunca. Porque está provando ser alguém que não quer o seu bem. Então, quando nós falamos na oração, na vigilância e na tentação, nós temos que compreender que a tentação, ela só nos acomete se nós abrimos as portas. Ficou claro isso? Ore, não apenas até que Deus lhe ouça, mas até que você possa ouvir Deus. Então Deus nos ouve o tempo inteiro. Lembra do que a Alta de Souza diz? Meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. Nossas preces sempre são ouvidas, só que nós muitas vezes não ouvimos a resposta de Deus. Porque muitas vezes a resposta que Deus tem para nós não é a que nós queremos. Então a gente fala assim, Senhor, me ajuda que eu quero casar com aquela pessoa, né? Vamos dizer, quero casar. Mas às vezes o outro não quer. E aí você está orando, e ele está achando que Deus não está te atendendo. Mas porque ele não é o companheiro que vai ser bom para você. Não é? Tem uma vizinha minha lá em casa que ela passou a adolescência dela, a infância dela, né? Apaixonada por um outro vizinho lá. Aquelas coisas de criança. E cresceu apaixonada com o vizinho. Apaixonada mesmo. Era assim, tudo para ela era o vizinho.
Aí o tempo passou, ela não chegou nem a namorar ele, mas ele casou. Casou, foi um crápula com a mulher, traidor, como é que fala traidor? Não, é galinha, traía a mulher o tempo inteiro, uma pessoa assim completamente sem base moral, para poder constituir uma família, para poder cuidar de uma família. Olha o livramento que Deus deu para essa minha vizinha. Imagina se essa minha vizinha tivesse casado com ele. Então a gente não compreende muitas vezes o que Deus traz para nós, mas o que nós temos que ter a consciência? Que Deus é bom o tempo todo. Que o tempo todo Deus é bom. Que Deus nos dá aquilo, muitas vezes, não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. E aí, diz lá, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, lá em Marcos, né, 14:38, está falando, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Como é que a tentação vai adentrar o meu pensamento? Se eu abrir a porta. Eu tenho uma frase que eu já falei ela aqui algumas vezes. Eu não posso impedir que um corvo pouse na minha cabeça. Certo? Vamos dizer que eu estou andando ali, vem um passarinho, pousou. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho nela, não posso? Porque para fazer um ninho, ele vai ter que demorar um pouquinho mais, né? Então, maus pensamentos, pensamentos inadequados, todos nós temos. Todos nós temos. Até quem faz palestra, até quem está com o evangelho todo dia, né, Nath? Até quem já tem a compreensão da importância da vigilância, a gente tem. Por quê? Porque isso ainda é da nossa inferioridade moral. Não é? Isso ainda é da nossa natureza, que ainda está longe da angelitude que Jesus veio nos mostrar o caminho. Nós temos conhecimento do que Jesus nos trouxe, mas nós conseguimos colocar em prática ainda muito pouco. Entende? Então, vigiai e orai para não entreis em tentação. E aí tem uma frase do Einstein, que ele diz o seguinte: a maioria de nós prefere olhar para fora do que olhar para dentro de si mesmo. Então a gente vê que quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, é que nós vamos encontrando o autoconhecimento. Não podemos dizer que somos fortes para enfrentar algo se fugimos do confronto. Então, como que eu vou... Nós estamos falando agora da tentação. Eu deixei até uma tarjazinha aqui para vocês verem que o tema que nós estamos abordando é vigilância, oração e tentação. E agora, primeiramente, nós vamos focar na tentação. Para nós pararmos de pensar que a tentação é algo que vem de fora. Ou, a tentação pode até vir de fora, mas ela só vai para frente se ela encontrar ressonância em mim. Entende? Por exemplo, eu não fumo. Eu já tentei, quando na minha adolescência, né? Aprender a fumar, mas meu estômago embrulhava, eu não aguento cheiro de cigarro. Então, assim, não nasci para fumar dessa vez. Adianta alguém chegar para mim com um maço de cigarro, daquele mais bonito, e oferecer? Abelha, toma aqui, isso aqui. Não vai adiantar, porque eu não gosto de cigarro. Eu não tenho afinidade com cigarro. Mas eu gosto muito de chocolate. Aí se alguém chegar e trazer para mim um chocolate, como é que eu vou resistir? Eu vou falar, não, eu não posso. Que não posso, que nada. Aí depois reclama que engorda, né? Jesus, como é que é? Jesus nasce, você come peru. Jesus morre, você come bacalhau. Jesus ressuscita, você vem e come ovo de chocolate. Como é que você não quer engordar? Não tem jeito. Então a gente vê que a tentação ela vem. Ela só é bem sucedida quando ela encontra em mim. Preste atenção, meus irmãos. Não é no outro. Se eu tenho aqui pessoas como vocês, que são pessoas honestas, e se alguém chegar aqui e falar assim, né, Joe? Aí chega pro Joe e fala assim, ô Joe, ó, o celular dela tá dando sopa ali, ó, vamos guardar aí e tal. Se o Joe for alguém que não tem um caráter, que não tem uma moral, ele vai falar assim, é mesmo, vou vigiar aqui pra ninguém ver. Mas se ele for alguém que tem a sua moral, que sabe que isso não se faz, que é isso, rapaz? Sabe que eu vou fazer um negócio desse? Claro que não, hein? Ou seja, não adiantou nada o outro e querer induzir, se não encontra nele ressonância. Ficou claro isso? Ninguém vai te levar a bebida se você não tiver ali o desejo de beber. E aí, quando Jesus falava assim, pecado por pensamento e adultério, e falando no sentido de nós adulterarmos, não no sentido apenas de traição conjugal, mas o adultério toda vez que você infringe uma lei de Deus, toda vez que você macula a lei de Deus. Então, tudo que eu faço que está contra a lei de Deus, eu estou adulterando. Tá? Então, tem uma passagem que fala que o pensamento, pecado por pensamento, ele é um adultério. Então, às vezes a pessoa vende ali uma imagem de falsa virtude, que eu sou uma moralista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas às vezes é um adúltero. Às vezes é alguém que nunca teve a coragem de fazer uma traição, cometer uma traição extraconjugal, mas sempre desejou.
no seu coração fica imaginando cenas, fica desejando. Não faz. Para Deus, ele é um hipócrita. Para Deus, ele é um pecador do mesmo jeito. Porque só dele estar pensando, ele já está adulterando. Então, no nosso pensamento, se eu estou aqui querendo me livrar de um vício, mas eu começo a ficar ali pensando naquele vício, ai como eu queria dar uma talagada, como é que fala isso mesmo, né? Dar uma bicadinha. Se eu estou pensando isso, eu estou alimentando a ressonância para que a tentação, quando surgir a oportunidade, eu caia nela. Mas mesmo que eu ainda não caí, só de eu ficar alimentando esses pensamentos, eu já estou errando. Como é que Deus vai te ajudar se nem você te ajuda? Tem condição de Deus ajudar a quem não se ajuda? Jesus foi bem claro. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Então nós temos que saber o que nós queremos. Para saber o que nós queremos, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos observar. Aí eu vou falar assim, por que toda vez que eu vou estacionar, se alguém pegar minha vaga, eu tenho vontade de matar essa pessoa? Ah, é porque você ainda tem um instinto animal que você ainda não conseguiu educar e que você precisa ter tolerância, que você precisa aprender a ser equilibrado. Ah, por que quando alguém me responde uma coisa, eu tenho que retrucar na mesma hora e falar algo mais forte do que ele? Porque você é orgulhosa, você quer ter sempre a última palavra. Então, muitas vezes, você deve se calar, deixa o outro com a besteira que ele está falando. Porque nós já sabemos que quando alguém te trata mal, é este alguém que está com problema, não é você. E Chico Xavier falava muito assim, que se você foi ofendido, que bom que não foi você que ofendeu. Se você levou um prejuízo financeiro, seja como for, graças a Deus que não foi você que deu prejuízo a ninguém, sabe? Se você está sendo caluniado, graças a Deus que não é você que está caluniando ninguém, porque a responsabilidade é daquele que está agindo errado. Você não é culpado pelo mau proceder do outro, mas você é culpado pelo seu. Então ele ainda falava assim, se você odeia, como é que se chama? É Alegria? Zé Rodrigues, né? Zé Rodrigues, né? Se o Zé Rodrigues não gosta de mim, se o Zé Rodrigues não vai com a minha cara, o problema é dele. Agora, se eu não gosto do Zé Rodrigues, aí o problema é meu. Compreende? Eu respondo pelos meus sentimentos, é pela minha relação com as pessoas. E às vezes a gente vai receber pessoas na nossa casa, né? E a gente recebe e a gente procura tratar da melhor forma possível, com toda gentileza, com todo carinho, com todo cuidado, para que a pessoa se sinta acolhida. Mas muitas vezes na casa dessas mesmas pessoas, nem sempre a gente encontra um tratamento assim. Às vezes a pessoa não sabe nem nos receber, às vezes a pessoa não nos deixa nem à vontade na casa dela. Mas isso é problema dela. Ela continuará vindo na nossa casa e nós continuaremos recebendo da melhor forma possível. Porque nós somos responsáveis, é pelo que nós fazemos. Agora, se o outro não trata bem, nem para retribuir o tanto que você trata bem, já é problema do outro, já é ingratidão do outro. Entende? Então, às vezes fala assim, não faz isso não, porque você vai lá, fulano não faz nada disso por você. Problema dele. Eu vou fazer a minha parte, que a minha consciência pede. Não é? Tá ficando claro, meus irmãos? Então, caminho correto para nós nos libertarmos, lidar com as tentações é o trabalho. Lembra que a vovó dizia assim, as nossas vovós, a mente desocupada, oficina do Satanás. É a frase mais certa que pode ter para o momento. A mente desocupada é a oficina de Satanás. A pessoa está com um problema, tá começando a pensar coisa ruim, pega, vamos dizer assim, pega uma máquina de roupa e vai lavar, pega uma enxadinha, vai capinar, vai cuidar de planta, vai varrer um terreiro, sabe? Vai passar um paninho no chão, porque aí você dissipa aquele pensamento, aquela tentação não te pega mais. É o trabalho. Ainda faz uma coisa boa, né, Grace? É? Ainda faz uma coisa boa. Ainda faz uma coisa boa. E aí, fazendo uma coisa boa, você sabe o que acontece quando você faz uma coisa boa? Sim. Você acaba ganhando, conquistando a simpatia dos bons espíritos, para continuar te ajudando e te fortalecendo. Porque os bons espíritos, os anjos guardiães, né, nossos anjos guardiães, eles estão ao nosso lado. Mas o que faz com que eles fiquem felizes conosco? É quando nós estamos ali buscando agir no bem. Quando nós estamos buscando fazer o que é correto. Porque aí eles sentem, poxa, que bom, eu estou aqui com a abelha tentando ajudá-la nessa sua caminhada, e graças a Deus que ela está seguindo os ensinamentos de Jesus. Não é? Agora imagina, ele está aqui tentando me ajudar, e eu estou ali querendo fazer a coisa errada. E ele está me intuindo, não vai por esse caminho. Ah, mas eu quero. Ah, mas não faz isso. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu preciso.
Então ele lava as mãos e deixa que eu quebre a minha cara. Porque muitas vezes é depois que eu quebro a cara que eu vou ter uma outra visão. Não é? E aí, vigiar não é apenas termos uma atitude passiva de observação. Então, vigiar não é só você ficar assim olhando. Vigiar é trabalhar, é mobilizar energias, é estar atentos. Vigia, vigia, irmã. Eu comecei aqui a conversar com a Nath, de repente eu estou descendo a lenha no seu João Reis, e estou falando, e estou xingando, e estou nervosa e tal. Vigia, irmã, né? Vigia. Aí às vezes está a Nath tentando me mostrar o lado bom do seu João. Ele não fez isso por querer, a intenção dele não foi essa. Não, mas ele não pode fazer isso comigo. Quer dizer, vigia. Aí na hora que muitas vezes a pessoa entra com um contraponto e procura mudar o seu pensamento, muitas vezes é Deus que está agindo ali, para poder você não se comprometer perante as suas leis. Porque quando nós desejamos o mal do próximo, nós não estamos agindo de acordo com o que Jesus ensinou. Estamos? Não estamos, né? E aí diz aqui, o trabalho no bem nos confere algo importante, que é a alegria, o bem-estar, a consciência tranquila. Lembrem daquela passagem de Jesus, quando ele diz assim, olha, vocês conhecem, todo mundo aqui conhece o Evangelho, né? Quando ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é assim? Então, se eu encontrarei repouso, se Jesus está dizendo que eu encontrarei repouso para as nossas almas, nós temos a mania de achar que repouso é você estar ali deitado numa rede, balançando e não fazendo nada. Este repouso, meus irmãos, é o do mundo. É a paz do mundo. Lembra que Jesus falou assim, não vos deixe a paz do mundo, mas a paz que ele nos dá é diferente. É a paz, é o repouso da consciência tranquila, do nosso dever bem cumprido. Compreendem? Então, quando nós fazemos uma avaliação à noite, como Santo Agostinho fazia, que ele nos ensinou o caminho do autoconhecimento, é todas as noites você se perguntar se o que você fez naquele dia, você fez todo o bem que você podia ter feito, se você ajudou aqueles que você podia ajudar, se você deixou de falar mal da vida dos outros, se você deixou de ter um olhar invejoso, se você deixou de ser uma pessoa intolerante, se você procurou ser mais gentil com aqueles que convivem com você. Então, todos os dias você fazendo essa avaliação, essa autoavaliação, você vai se conhecendo e você vai encontrando ferramentas para lidar com as tentações. Por quê? Porque você vai compreendendo o que é seu e o que é do outro. Quem já não passou por isso, por exemplo, de você, vamos dizer marido e mulher, que a gente tá junto todo dia pela manhã e tal, de repente do nada começa a te dar ali um mau humor, uma irritação com aquela pessoa, que ela não fez nada ainda, né? Mas o dia mal começou e não deu tempo de ter nada, mas você já se sente irritada com aquela pessoa. Então, quando você tem um autoconhecimento, você começa a perceber que isso aí é uma influência de fora. Isso não é seu, isso não é do seu coração. Você está sendo instigada a ter um sentimento ruim com relação àquela pessoa. Aí eu posso atender a este convite e me tornar uma pessoa intolerante, já dar uma má resposta, já começar a tratar mal, ou eu posso simplesmente neutralizar aquilo ali, mudar meu pensamento, pegar alguma coisa para fazer de útil, ler um livro, ouvir uma palestra, ouvir uma boa música e me desconectar disso aí. Então, a fuga, o que a gente está tentando mostrar aqui o tempo inteiro, é que não adianta nós fugirmos. Tem uma frase que ela fala assim, ninguém evolui convivendo com anjos. Vê se vocês conseguem compreender esta frase. Ninguém evolui convivendo com anjos. Sabem por quê? O anjo não nos faz raiva, o anjo não pega no nosso pé, o anjo é espírito bom. Então ele vai estar sempre nos tratando bem, com gentileza, fazendo melhor para nós, não é? Agora, e o espírito de porco? Que nós também somos espírito de porco, tá? A gente fala que o outro é espírito de porco, mas às vezes o espírito de porco somos nós. Aquelas pessoas com as quais nós convivemos, já são pessoas que nos colocam em xeque na nossa paciência, na nossa tolerância, no nosso perdão, na nossa capacidade de amar incondicionalmente. Porque nós amamos, mas assim, eu amo, mas se ele fizer alguma coisa que me desagradou, eu já não amo mais. Né? Nós ainda estamos distantes daquele amor incondicional que Jesus veio nos apresentar. Não é assim? Então, diz aqui, diante das tentações precisamos de fortaleza, de energia,
de disposição, de consciência, de presença. Presença significa nós estarmos conscientes aqui agora. Eu estou aqui. Eu quem? Eu, abelha, espírito imortal, estou utilizando este corpo. Né? Eu estou usando este corpo que é o templo do espírito. O templo, o espírito se utiliza desse corpo para que ele possa cumprir o seu propósito, o seu projeto reencarnatório. Alguém tem dúvida disso? Quando Jesus, nos vendilhões do templo, ele tirou os vendedores que estavam lá comercializando no templo, fazendo as coisas erradas, que não eram as coisas dignas de serem feitas na casa de Deus. Jesus nos mostrou por uma parábola, né? Jesus nos deu uma explicação figurativa. O templo de Deus, ele não se referia à casa de pedra, àquela construção de pedra. Ele se referia ao nosso coração. Toda vez que nós utilizamos de forma errada os nossos sentimentos, nós estamos violentando o nosso templo. Toda vez que nós partimos para um vício, alimentamos um vício que detona o nosso corpo, o nosso organismo, que nos adoece, que muitas vezes nos mata, nós estamos violentando o templo de Deus. São ladrões do templo. Toda vez que eu estou dando, desculpa aí os fumantes, mas toda vez que eu estou ali acendendo um cigarrinho, eu estou sim. Vocês podem até continuar fumando, não vim aqui para falar com ninguém para parar de fumar. Mas é importante que vocês saibam as consequências do cigarro. E toda vez que eu estou fumando, algo que eu sei que tem mais de 50 substâncias tóxicas e que são cancerígenas e que provocam inúmeras doenças, e eu estou jogando isso para dentro do meu templo, eu estou violentando o templo de Deus. E quando nós temos esta consciência, nós começamos a pedir a Deus o quê? A força para resistirmos à tentação. Então, mas eu fumo tem muitos anos, mas começa a fumar menos. Eu fumo um cigarro, mais cigarro por dia, passa para meio. De meio, passa para 10. 10 cigarrinhos, passa para 5 e vai diminuindo, até que você se liberte disso. Por quê? Porque é um vício. E eu não posso estar aqui falando com vocês que é um vício inofensivo, porque não é verdade. É ofensivo. Provoca câncer, provoca uma série de problemas, sim. Agora, quer continuar fumando? Problema de vocês, né? Ninguém interfere aqui no livre-arbítrio de ninguém. Mas é importante que cada qual saiba o que está fazendo para si mesmo. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, quando eu desencarnar, quando eu morrer e que eu chegar do outro lado, Deus vai falar assim: abelha, mas eu te dei um corpo que era para você viver até os 80 anos. Mas como você se dedicou ao vício, né, você vai viver só 70. Porque o seu organismo não está aguentando mais 10 anos para frente. Porque você aviltou, você deteriorou o seu templo com cigarro, com bebida, com drogas, seja lá com o que for. Com excesso de comida, porque a gula também mata. A raiva, a pessoa que é extremamente irada, pessoa que não aceita nada, é colérica, qualquer coisinha está explodindo, também diminui o seu tempo de vida, porque isso detona os seus órgãos internos, né? Detona. A pessoa adquire às vezes até um câncer, porque não sabe perdoar, porque não consegue conviver com as pessoas. Às vezes a pessoa que tem raiva, que ela, sabe, vocês conhecem pessoas assim amargas, estão sempre falando mal do outro, está revoltado por tudo, reclama de tudo? São pessoas que estão violentando o seu tempo. E serão cobradas por isso perante a justiça de Deus. Ninguém está aqui para julgar nem apontar dedo, ok? Ficou claro isso, né? Quem quiser fumar, beleza, continua fumando, mas sabendo que tem consequências. E isso não se desenvolve com fugas, flagelos ou afastamento das tentações. Aí, vamos pegar o cigarro. Eu chego e falo assim: eu não tenho mais vontade de fumar. Já fumei bastante, agora eu decidi que eu quero parar. Graças a Deus, me livrei da tentação do cigarro. Mas não passa com cigarro perto de mim não, porque senão eu vou querer. Então eu me curei? Né? Eu falo que eu não quero, mas eu não quero nem ver. Então, quando que eu vou provar para mim mesma que eu consigo resistir a essa tentação? É quando você vê ali o maço de cigarro e você está passando por ele, não faz a menor diferença. Você não tem vontade nenhuma de pegar, porque aquilo ali não te pertence mais. Entende? Então, quando fala assim que ninguém evolui convivendo com anjos, é porque é com o nosso colega, é com o nosso próximo mais próximo, que nós vamos ter ali o contato, que vai mostrar em nós a nossa intolerância, a nossa inveja, o nosso ciúme, a nossa preguiça, não é? É ele que mostra. Então, nós temos que aprender a conviver, porque Jesus falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas,
Amar ao próximo como a si mesmo e não querer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, amar ao próximo como a si mesmo, Jesus, entre Deus e eu, ele colocou o próximo. Concorda? Jesus, Deus ajuda a criatura através das criaturas. Deus não desce do céu, se materializa para poder te ajudar, não. Ele coloca pessoas no seu caminho que vão te ajudando. Imagine, nós estamos aqui hoje reunidos neste instituto maravilhoso, abençoado. Como que nós estaríamos aqui hoje se Deus não tivesse se utilizado de um instrumento como a Nath para poder meter a cara com coragem, com disposição e estar bancando isso tudo aqui para poder proporcionar esses momentos aqui com vocês? Concorda? Então Deus dá a ela força, mas não dá a ela força sozinha. Coloca amigos, coloca pessoas do bem, coloca pessoas que querem ajudar também. E assim Deus vai realizando a sua obra aqui na terra. Através de quê? Das pessoas que estão imbuídas do sentimento do bem, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo. Não tivesse a Nath o amor que ela tem por vocês todos, como que ela estaria levando essa missão aqui à frente? Não é? Então, estou dando o exemplo da Nath, não é massageando o seu ego, nem sua vaidade, que ela não tem isso, graças a Deus, mas é mostrando para vocês que Deus precisa de nós, para que possamos servir, para que possamos ajudar o próximo. Né, alegria? Nós queremos levar alegria para o outro, o que Deus tem que dar para a gente? No mínimo, saúde. Porque com saúde a gente consegue estar onde a gente estiver e fazendo o que a gente precisa fazer, não é? E Ele vai nos ajudando, vai abrindo portas, e a gente vai chegando e Deus vai se utilizando de nós ali como instrumento. Falar do Evangelho é importante, falar do Evangelho é muito bom, mas muito mais importante do que falar do Evangelho é vivenciarmos o Evangelho. Não adianta nada eu estar aqui falando para vocês de algo que eu estou longe de cumprir. Não adianta nada eu estar aqui falando com vocês, depois pego o carro, vou embora, vou xingando, vou revoltada, chego em casa, estou brigando. Que evangelho é esse? Evangelho de fariseu? Então eu estou falando uma coisa e fazendo outra. E eu posso enganar, meus irmãos. Posso enganar a todos vocês aqui de uma forma assim maravilhosa, perfeita. Vocês vão sair daqui achando que eu sou uma anjinha já, materializada, né? Mas não se engana a Deus, porque Deus sabe do sentimento que está no nosso coração. Agora, se nós fôssemos esperar apenas pessoas perfeitas para falar do Evangelho, ninguém estaria falando do Evangelho. Mas como é que você reconhece o verdadeiro cristão? Você reconhece o verdadeiro cristão pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em vencer as suas imperfeições. Então, eu tenho um monte de defeito, muito mais defeito que qualidade, mas eu me esforço para poder melhorar. Então, às vezes a pessoa me dá uma fechada, minha vontade na hora é xingar, mas eu já consigo não xingar. E aí, eu preciso trabalhar para que aquilo ali nem chegue a me irritar. Sabe? Sabe aquela pessoa melindrosa, que você não pode falar nada com ela, que tudo ela se magoa? Tudo ela está ali imaculada, você tem que pisar em ovos para falar com ela? É uma pessoa movida pelo orgulho, que ainda não se deu conta de que o melindre, ele é filho do orgulho. A pessoa que não aceita uma crítica, a pessoa que não aceita uma observação. E às vezes nós temos que fazer crítica aos nossos irmãos, crítica construtiva, para melhorar a caminhada dele, para que ele possa ser mais assertivo nas suas ações. Mas se a pessoa for orgulhosa, ela não aceita. Ela acha que, tá com inveja de mim, tá querendo, né? Leva para outro lado. Aí, vou cantar uma musiquinha para vocês. Falei demais, né? Vou cantar, falei muito. Aí, tem uma música aqui muito linda. Ela fala assim, ó. Ai, Deus. Cadê bênção? Estão falando de oração, né? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces
A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. De novo. São as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. O que está nos dizendo essa música? Que a melhor oração é o amor. Ou seja, não adianta eu apenas orar, mas não fazer nada pelo amor ao próximo. Não adianta eu estar apenas no estado meditativo, de oração. Estou toda noite lá no ponto de luz, estou lá só orando, mas sou intolerante dentro de casa, sou uma pessoa insuportável, sou arrogante. O que adianta? Né, meus irmãos? E aí, tem uma passando na frente, diz assim: como converter o orar e vigiar nesta fonte de prevenção contra as coisas que são ruins? Então, como é que nós vamos converter? Falamos da tentação, não falamos? Para não cairmos em tentação, o que é que Jesus recomendou? Vigiar e orar. Como que nós vamos vigiar e orar para nos prevenirmos da tentação? Aí tem umas dicas. Diz assim, olha, manter-se em ação, manter-se em atividade, mobilizar energias. Porque às vezes você fica assim, não estou bem, vou ficar deitado no meu quarto escuro, não quero que ninguém me perturba. Pode ter certeza que quando você toma essa atitude, ai que susto, a China vai cair, você acredita? Quando eu tive, parecia que o chão saiu daqui, meu Deus. Tá precisando de água, não? Já que eu tava, não? Não, foi como se eu estivesse flutuando aqui, ó. Hã? No quarto, Aí, quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo a nossa casa mental para quem? Para os bons espíritos ou para os maus? Para os maus espíritos. Que a coisa que eles mais querem é que nós fiquemos com a mente desocupada para eles fazerem o quê? Fazer a bagunça deles. Então, se você não está bem, vou pegar uma faquinha ali, vou arrancar uns matinhos ali e tal. Começa a fazer para você ver a diferença que faz na sua vida. Entendeu? Então, a ociosidade é uma porta aberta para que nós possamos estar sempre caindo em tentação. A outra coisa, criar rotinas. Meus irmãos, Emmanuel, ele tem uma frase que ele diz assim: a disciplina, ela antecede a espontaneidade. Então, primeiro você começa a fazer coisas por disciplina. Daí a pouco aquilo vira uma rotina. Você já passa a fazer espontaneamente. Então, às vezes você fala assim, mas por que eu tenho que levantar tantas horas? Por que eu tenho que rezar tantas horas? Por que eu tenho que almoçar tantas horas? Não quero ter compromisso com nada. Isso é coisa, vamos falar assim, do capeta. Não é isso, é coisa do capeta. Porque ué. A pessoa está querendo te tirar do foco da sua vida. O universo, vocês já pararam para pensar o quanto o universo é disciplinado? Vocês já ouviram falar que um centímetro que a Terra tivesse se aproximado mais do Sol, nós não teríamos condição? Sei lá se esse número, viu, NASA? Desculpa aí. Mas eu já vi que tem uma distância, né? Tem uma distância que se a Terra tivesse ficado um pouquinho mais perto, nós não teríamos condição de habitar no planeta por causa da temperatura. Não é? Os planetas, vocês já perceberam que os planetas, você nunca ouviu falar que um planeta se chocou com o outro? Ou seja, existe uma ordem. Existe uma ordem no universo. Tudo que Deus criou tem uma ordem, segue a uma ordem. A planta, a goiaba da goiaba é agora, né, Nath? Abril, março, abril, fevereiro, não é mesmo? Você vai querer comer goiaba em julho no pé de goiaba? Não tem. Mas então tem a disciplina, que quando chega a época dela, manga, não é? Então a gente vê que tudo obedece a leis. Que tudo tem princípios de quê? De disciplina. Extremamente rigorosos. E que se nós ficarmos com a nossa vida muito ao léu, qualquer hora eu faço, tem que fazer e depois eu faço, nós estamos sendo alvos fáceis para os irmãozinhos, capetinhos, que querem nos tirar do bom caminho, né? Então, aqui, olha, criar rotinas, oração pela manhã,
na hora da alimentação, ler uma página edificante, construir hábitos saudáveis. Ao realizar a rotina, esfriamos as tentações. Meus irmãos, a oração, quando na musiquinha falou assim, a melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor. Por que a melhor oração é o amor? Porque o amor, quando nós amamos, automaticamente nós nos colocamos em ação pelo nosso próximo e pelas coisas que nós precisamos fazer. Se eu amo este local, agradecendo a Deus a possibilidade de estar aqui, eu vou cuidar. Não tem aquela música? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, quando a gente ama, a gente cuida. E aí a gente passa a cuidar com carinho. Ah, eu tô vendo aqui que tem uma plantinha que tá quebradinha, vou procurar escorar ela direitinho. Ah, ali o mato tá trepando ali, tá invadindo o canteirinho ali, vai matar a plantinha. Eu vou lá e corto, eu retiro. Isso é trabalho? Não, isso é cuidado. Isso é cuidado. Então, quando nós temos esse olhar para que nós possamos enxergar as necessidades ao nosso redor e procuramos agir com carinho, com dedicação, eu não vou jogar toco de cigarro no chão, se eu usei, eu vou guardar no mesmo lugar, né? Se eu usei o vaso sanitário, eu vou dar descarga, vou deixar sequinho em volta. Até isso tem que falar, né? Homens tem que falar isso todo dia, né? Aí assim, melhorar a pontaria aí, né? Porque eu falo assim, eu deixo o vaso sujo, mas depois outra pessoa vai usar e o vaso está sujo. Isso é certo? Ah, eu escovei meu dente, deixo a pia toda suja ali com pasta de dente. Isso é certo? Você gostaria de chegar numa pia para você poder escovar seu dente e ela está toda ali suja do que o outro usou e não limpou? Então é gentileza. Caridade é também gentileza, oração, gentileza, auxílio e perdão. Então quando nós fazemos pelo outro o que nós gostaríamos que nos fizesse, nós estamos sendo gentis. Percebe? Vocês vivem aqui numa comunidade. Então, e nós vivemos em família, nós temos as nossas relações com as pessoas, nós precisamos ter cuidado um com o outro, ter gentileza. E a gentileza é isso. Ah, eu acabei de comer aqui, não sei como é que é a rotina, mas vou deixar meu prato aqui, quem quiser que pegue. Não, deve ter um local onde a pessoa leva o prato e deixa, né? Ou seja, pequenos gestos, mas que fazem uma diferença enorme. Ah, eu deitei, tô vendo que a luz da varanda ali ficou acesa. Ah, quem quiser que levante e apague, eu não vou. Não é assim. Quando nós realmente nos esforçamos para sermos pessoas do bem, nós fazemos pelo outro o que nós gostaríamos que nos fizesse. Compreende? Não adianta ficar para Deus orando, achando bonitinho, o pastor chegou aqui, cantou, a abelha chegou, cantou, mas eu não colocar em prática nada do que Jesus nos ensinou. E aí, uma terceira, fazer as perguntas certas. Olha só, como é que é uma pergunta improdutiva? Poxa, eu não queria fumar. Ah, mas deixou o cigarro ali, eu peguei o cigarro, fumei de novo. Oh, meu Deus do céu, como é que eu fui fazer isso? Né? Aí, como é que eu fui fazer? Fazendo. Né? Como é que eu fiz isso? Assim. E aí a gente repete o comportamento. Porque eu simplesmente perguntei, como é que eu fui fazer isso? Fazendo. Sou uma fraca, sou uma besta, uma idiota, é por isso que Deus não gosta de mim, porque eu não consigo vencer minhas fraquezas. Como é que eu pude ser tão fraca e não resistir? Estas perguntas, elas trazem à tona o que a gente não quer. Então eu quero largar a bebida, mas aí eu vou passear não sei aonde e tomei um pifão, né? Enchi a cara de novo. Aí eu falo, oh meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Não. Essa pergunta só faz com que eu continue inconsciente do que me levou a isso. Então nós relacionamos aqui algumas perguntas inteligentes. Olha lá. Como que eu posso encontrar felicidade e energias reais nessa outra atividade? Por quê? Por que a pessoa bebe? Vamos dizer, não sei, assim, não sei de verdade como é que é a questão da pessoa que busca o vício da bebida, né? Mas normalmente é porque ela sente um prazer com a bebida. Dá uma euforia, né? Dá um estado de ânimo aí maior. A droga é ruim? Não, a droga não é ruim. Dizem que a droga é boa, que a droga te dá uma sensação de bem-estar. O problema é que a droga acaba com a sua vida. Então ela te dá um prazer imediato, mas ela acaba com a sua vida depois. A bebida te dá um prazer imediato, mas depois vem a ressaca, né? Depois vem a consequência. Quantos casamentos, quantas famílias são destruídas por causa da bebida? Então, este prazer momentâneo que as pessoas encontram no vício, elas precisam encontrar o quê? Como posso encontrar felicidade e energias reais nessa outra atividade? Então, por exemplo, cuidar do jardim, cuidar dos animais, alimentar os cães, enfim,
Coisas assim que vão te dar uma satisfação. O bem que você faz, ele faz muito bem, primeiro para você. Todo bem que você faz ao próximo, ele volta para você. E aí, outra, como que eu posso encontrar em mim força para resistir a isso? Então, se eu sei que a bebida não é boa, que a bebida me levou para o inferno, vamos dizer assim, em vida, né? Me levou para o inferno, e eu quero me libertar da bebida, como que eu posso encontrar em mim força para resistir a isso? Vou pedir a Deus que me ajude, vou cortar qualquer convite que vai ser feito para mim para tentar me induzir de novo ao erro. Eu vou cuidar de mim. Aí, como posso me manter firme e não ceder a isso? Tomando consciência. Eu falei hoje aqui com vocês que o cigarro, ele é um dos ladrões do templo. Ele é um dos vendilhões do templo que fazem com que o seu templo, seu corpo, que é o templo do Espírito, não cumpra o projeto de Deus, que é de você viver tantos anos aqui. Você vai viver menos, porque o seu organismo não vai aguentar. Seu pulmão vai ser detonado, né? As suas vias respiratórias. Você pode desenvolver um câncer em qualquer outro lugar por causa do cigarro, porque ele não produz só câncer no pulmão, né? Assim, as informações, elas estão aí, cai quem quer. Diferente da década de 60, de 70, que fumar era chique, que fumar era charmoso, Marlboro, o chanceler, o fino que satisfaz, não tinha aquela tinha um ator global aí, que era bonito, né? Era tudo estimulado. Vocês viram até na televisão os repórteres fumando, e era chique. Então não se tinha noção dos malefícios que o cigarro trazia ao organismo. Hoje não. Hoje você pode dizer que você fuma porque você quer e não porque você não sabe. Hoje nós não podemos alegar ignorância. Assim como as leis de Deus. Porque antes de Jesus, nós podíamos falar assim, mas eu não sabia, Senhor, Moisés não foi muito claro. Mas Jesus veio mostrando o caminho, mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje, se Jesus voltasse e falasse com a gente assim, crucifica Jesus ou o ladrão, não tenho dúvida que nós escolheríamos o ladrão. Mas é porque a gente sabe que está escolhendo o ladrão. Porque Jesus, Ele colocou para nós o caminho, Ele mostrou para nós o roteiro, Ele deixou para nós o seu evangelho. E aí nós conhecemos. Mas conhecendo, quanto nós estamos praticando o que está explicando ali? Onde é que está a minha vontade de fazer o que é certo? Ou eu ainda estou alimentando a vontade de fazer o que me dá prazer imediato? Né? Tá ficando claro para vocês isso aí? Aí fala assim, Caí, como posso utilizar desta queda em força, aprendizado, experiência, para me tornar menos suscetível da próxima vez? Aí eu fui então, alguém aqui saiu, foi visitar a família. E aí lá chegou aquele cunhado, aquele amigo de outros tempos, e falar, vamos tomar só uma ali para comemorar que você saiu e tal. E eu fui. Aí eu começo a analisar, mas por que eu me deixei levar pelo papo do outro? Não é o outro que foi culpado, não. O outro só mostrou que em mim eu ainda não tenho ainda consciência de que eu não posso fazer isso. Mas então eu vou pedir a Deus que vai me ajudando e eu quero ter consciência que isso não é bom para mim. Aí da próxima vez que ele for chamar, não, nossa, me desculpe, mas aí eu não mexo mais não. Isso não me pertence mais. Entende? Então você vai se conhecendo, você vai conhecendo as suas fraquezas e aí você vai conseguindo se fortalecer. Mas se eu começo a colocar que a culpa é do outro, não, Nath, eu bebi, mas a culpa foi do meu cunhado. Ele que me levou pro bar. Não, Nath, eu não queria não, mas ele foi... Não, mentira. Ele só fez, você só fez porque ele encontrou, o convite dele encontrou ressonância em você. Você queria fazer. Agora é aquela pessoa, né? O homem que é um traidor, um adúltero, e ele tá afim de trair a mulher dele. Mas ele fala assim, não, mas eu traí é porque a outra se apresentou para mim assim e eu não pude resistir. Como assim? É porque ele não tem moral. Né? Porque se ele tivesse moral, se ele tivesse uma conduta ilibada de uma pessoa responsável, a pessoa podia se apresentar como fosse. Ele ia sair fora, né? Isso não me pertence. Aí, vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Olha só que coisa impressionante isso aí. O que a gente pensa, costuma a gente falar. Você já viram alguém que fala assim, ofendeu você, fala assim, desculpa, eu não queria falar isso, não, eu falei brincando. Mentira. Muitas vezes a pessoa fala na brincadeira o que ela pensa. Sabe? Quando a pessoa chega e fala assim, nossa, Abelha, eu gosto tanto de ouvir, mas você gosta demais de aparecer. Aí eu falo assim, mas como assim gosta de aparecer? Não, desculpa, eu falei brincando. Mentira. Porque no fundo é a pessoa que tem inveja e é uma pessoa que fala o que está no coração dela.
Lembra que Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração? Nós somos assim. Então nós temos que vigiar a fonte. O nosso pensamento acaba se externalizando em palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornam ações. Então esse negócio de você falar assim, vontade de socar aquela pessoa, vontade de dar um murro na cara daquela pessoa. Vai chegar uma hora que você vai estar invigilante, vai passar por um momento de raiva e não vai conseguir se segurar. De tanto que você falou aquilo ali que você queria fazer. Então a palavra tem poder. Vocês sabiam disso? Vigie suas ações, pois elas se tornam seu hábito. E estávamos nós falando sobre o hábito da oração. Se nós nos habituarmos, quando nós abrimos o olho pela manhã na nossa cama, nós agradecermos a Deus, elevarmos o pensamento a Deus, Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado por estar me dando esta cama que me acolheu durante a noite. Senhor, obrigado pela minha saúde. Olha, Senhor, eu posso me levantar com os meus próprios pés. Eu tenho água para tomar um banho, para lavar meu rosto. Eu tenho um alimento, não é pela manhã. Então eu me habituo a agradecer. Eu vou tornando a oração, essa conversa com Deus, num ato que será espontâneo. E aí, na hora do almoço, eu estou ali agradecendo a Deus pelo alimento. Na hora que eu vou me deitar, eu estou agradecendo a Deus por aquela cama. Ou seja, hábito. Vigie suas ações, pois elas se tornam hábitos. E vigie seus hábitos, pois eles formam seu caráter. O que é aquela pessoa reclamona, que a gente não aguenta ficar perto, que a gente não dá conta, que a energia dela é tão pesada? Pessoa que reclama de tudo, não agradece nada. Não é assim? Tudo para ela, ela só olha o que está faltando, ela não olha o que ela tem. Ela olha o que falta. Então, quantos de nós muitas vezes somos assim? Aí o que nós temos que fazer? Nos observar. Olhar para dentro de nós mesmos. E é o que poucos fazem. A gente olha muito para o outro. Vigie seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Sabe quando chega aquela pessoa na sua casa e fala assim, já vem fulano de novo? Nossa, fulano só sabe falar mal da vida dos outros. O que está mostrando? Uma fraqueza de caráter, né? Mas e quando vem alguém na sua casa que é sempre a pessoa do bem, está sempre alegre, está sempre falando de coisas boas? Nossa, que bom que fulano chegou. Não é assim? Então, gente, do jeito que nós consideramos o outro, nós temos que lembrar que nós somos também vistos e observados pelo outro. Qual rastro que eu estou deixando na minha caminhada? Eu estou passando pela vida do meu próximo como alguém que é uma pessoa do bem, que está sempre ali motivando, trazendo boas palavras, renovando esperanças, mostrando caminhos? Ou eu sou aquela pessoa que só reclama, que condena tudo, que fica apontando o erro de todo mundo? Opa! É cada qual respondendo para si. E aí nós vamos vendo essa cachoeirinha linda. Ai, gente, como eu amo cachoeira. Ó, olha só. Cantem comigo. Pode ser até em silêncio, em oração. Mas isso é um louvor a Deus. Vamos louvar? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Comigo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo da bondade de Deus. Cantem comigo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade
irmãos, vamos cantar em todo tempo a bondade de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Já pensou que os passarinhos estão aqui cantando com a gente, ó? Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Aí, Jesus disse lá em Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Papo mais furado esse negócio de carne fraca, né, gente? Quem é fraco é o espírito, fraca é a sua vontade de resistir à tentação, né? Porque se nós tivéssemos vontade firme, nós não cairíamos. Concorda? Aí diz aqui para nós, Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, tem uma mensagem dela que se chama Pensamento e Vida. Olha só, pensamento. Aí Joana de Ângeles diz o seguinte: o homem de bem, pensando corretamente como consequência da sua realidade interior, progride, adicionando forças à própria estrutura. Então o homem de bem, que está sempre ali vigilante, que está sempre ali em oração, que está sempre buscando o amparo da espiritualidade, de Deus, do seu anjo guardião, ele se fortalece. Cada vez mais ele vai se fortalecendo. A criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados doentios. Então a criatura que tem uma estrutura, uma instituição moral frágil, é aquela pessoa assim: ah, eu quero parar de fumar, né? Ah, fumar é tão bom, né? Ah, eu quero parar de beber. Ah, mas é tão bom uma bebidinha de vez em quando, né? Ah, eu não queria trair minha esposa. Ah, mas aquela fulaninha tá dando tão mole pra mim, né? Então assim, instituição moral frágil. Ele não tem uma moralidade definida, ilibada, uma moral robusta. Ele tá ali: ah, eu quero parar. Ah, mas é tão bom. Ah, eu não queria fazer. Ah, mas né? Ele olha o lado do prazer imediato. Ele olha o lado da satisfação que vai trazer de imediato, sem pensar nas consequências. E aí ela diz: como resultado, conclui-se que o espírito e não o corpo é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elabora e a que se entrega. Lembra dos pensamentos que eles vão se transformar em palavras, em ações e que serão os nossos atos, vão pautar o nosso caráter? Lembra disso? Então, se eu começo a pensar negativamente, eu estou me tornando fraca. Porque com pensamentos negativos eu vou me enfraquecendo, eu vou perdendo a minha conexão, eu vou perdendo a minha sintonia com os bons espíritos. Eu vou sentindo Deus distante de mim, o que é uma mentira. Deus está sempre em nós, mas nós é que nos distanciamos dele. Nós perdemos a conexão com Deus. Aí diz aqui ainda: o pensamento é força, atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprios. Pensa no amor. Olha, gente, olha que coisa linda que Joana nos traz. Quando nós pensamos no amor, te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Se pensa, então o que ele está dizendo aqui? Se eu penso no amor, se eu penso aqui, olha, eu me vejo aqui hoje, mas daqui a um tempo eu vou sair daqui liberta do meu vício, eu vou sair daqui fortalecida, eu encontrei um caminho, eu vou encontrar um emprego, eu vou me dar bem, eu vou voltar a ser eu mesma, eu vou ser fiel à essência divina que existe em mim. Deus não me criou para que eu pudesse perder minha vida no vício. Deus não me criou para que eu pudesse me matar com os vendilhões do tempo que venha provocar uma doença em mim. Eu vou me libertar disso. Então eu começo a pensar coisas positivas, e aí eu vou angariando a simpatia dos anjos guardiões que vão me ajudando, de Deus que vai me fortalecendo, entende? Porque Jesus, gente, quando ele disse: batei que a porta se abrirá, pedi e obtereis, se nós estamos pedindo e é algo que é para o nosso bem, ele vai nos dar. Não é bem assim? Vocês estão cansados já, né? Aí diz aqui, olha: se pensas no medo, ele assoma e te domina. Olha o cara do macaco lá pedindo emprestado. Ele já não foi pensando que o dono do macaco não ia nem emprestar para ele? Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Gente, quem não conhece pessoas desse jeito? Ô, John, vamos fazer isso assim. Ih, não vai dar certo, não. Vamos fazer aquilo ali. Ah, não, isso aí não funciona assim, não. Ah, não. Meu Deus, misericórdia. Deus me livre desse tipo de gente.
Porque assim, quando você vai pedir algo para alguém, isso é fato. O não você já tem, ué. Você vai pedir algo, se ela te der o sim, beleza, porque o não você já tem, não é assim? Então eu vou pedir uma coisa. A Nath vai fazer um pedido lá para uma entidade que possa ajudar aqui. O não ela já tem. Ela vai tentar o sim. Agora, se ela ganhar o não? O não ela já tinha. Não vai fazer diferença, ela vai voltar para casa do mesmo jeito que ela foi. Mas e se vier o sim? Ó, vitória, né? Mas o que é isso? Pensamento positivo. Se te preocupas com o mal, permanecerá cercado de temores e problemas. Gente, tem gente que fica com tanto medo de uma gripezinha, de uma chikungunya, de uma dengue, que acaba até atraindo isso para si. Concorda? Porque, por exemplo, se você pegar uma dengue ou uma chikungunya e você morrer da chikungunya, como tem casos que já morreu, é porque chegou o seu momento mesmo de desencarnar e a gente tem que ter um motivo para morrer, concorda? Tem gente que morre porque caiu, bateu a cabeça, tem gente que morre porque foi atropelado, chegou a hora. Não é aquele que suicida. O que suicida antecipou o seu momento. Tirando do suicídio, todos nós temos o nosso prazo determinado aqui na Terra, não é assim que Deus faz com a gente? Quando a gente vem, nós temos o nosso prazo aqui. Aí tem que ter um motivo. Poxa, quer dizer, chegou a hora, né? Foi uma parada cardíaca, chegou a hora. Então, nós ficamos aí atemorizados. Vamos dar um exemplo aí da Covid, né? Que em 2021 teve a pandemia e tal. Quem é daqui mais antigo sabe que nós não fechamos o Pão de Luz. Nossa casa de oração se manteve aberta com as atividades e tudo. Lógico. Como é que num momento desse de sofrimento da população, de tanta incerteza, nós vamos fechar uma casa de oração, que é justamente onde os espíritos estão ali, onde nós estamos ali buscando força, buscando fé, buscando coragem para enfrentar as dificuldades? E hoje se sabe que o isolamento social não adiantou em nada, que máscara não adianta nada, e foi tudo uma engenharia social, comportamental, para colocar as pessoas ali subjugadas ao que era determinado a fazer. E a gente vai obedecendo sem pensar. Você vai pegar um avião, aí você fica lá a 1 metro de distância na fila lá do check-in. Mas quando chega no avião é todo mundo colado assim um no outro. Que sentido faz? Você está lá para passar, né? Os trabalhadores vão pegar o metrô para ir trabalhar, o metrô está lá lotado, gente pendurada até naquele... puta que pariu que fala, né? Todo mundo coladinho ali. Mas não, tem que ter afastamento social. Ontem eu vi um vídeo da época da pandemia absurdo. Uma família no velório, e aí um parente chorando no ombro do outro, chega lá o vigilante, nós tem que afastar, manter o distanciamento social. Pô, a dele não fala assim, toma banho, mas o que é isso? Acha que a gente é idiota? Como assim? É um momento ali que você está em dor, você está ali condoído pelo seu parente, é a sua família, que se dane se você pegar, né? Não sei se pode contar, né? Depois eu corto na edição. Mas então a gente vê, meus irmãos, que o conhecimento liberta. Por isso que lá em João 8,32, fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você não tem conhecimento e você tem medo, e eles colocam medo em você, então você vira um escravo. E na época, quando nós não fechamos o Pão de Luz, o meu pensamento e o de todos lá era o seguinte: se eu pegar o Covid, não quer dizer que eu vou morrer pelo Covid, só se tiver chegado a minha hora. E se eu pegar e eu morrer, é porque chegou a minha hora. Não é simples assim? Quando você confia em Deus, por que você vai ficar ali temeroso? Mas se eu pegar uma chikungunya, mas se eu pegar uma... Se pegar, pegou. Se eu estiver com uma boa resistência no meu organismo e não tiver chegado a minha hora, eu vou morrer. E daí? Tem alguém aqui que vai ficar para semente? Ué, até onde eu sei, a certeza que todos nós temos é que nós vamos morrer. Então vocês estão percebendo como é que quando a gente não raciocina, né? Você não raciocina, aí eles fazem de você o que eles querem. Por que afastamento social na igreja? E não nos metrôs? E não nos ônibus? E não no sacolão da vida, supermercado, tudo lá? Meus irmãos, se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Aqui que eu acabei de falar. Você começa a pensar tanto na chikungunya, tanto, que você acaba atraindo. Aí você pegou a chikungunya, é algo que você poderia vencer até com um chazinho ali, né? Tomar lá o melão de São Caetano, tomar até o medicamento que tem que tomar e sarar. Mas você ficou com tanto medo, você se apavorou tanto com a doença, que só de saber que está com ela você já morreu. Não tem gente que é assim? Ué. Tem gente que tem tanto medo que só do diagnóstico que a pessoa quase morre. O que é isso? Falta de fé,
falta de conhecimento, falta de raciocinar, ué. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Desculpa que tá falando demais, né? Aí, olha, tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é gerador das tuas ações. Então, eu fui ter Covid uns 2 anos atrás, sei lá, 1 ano atrás, não sei. Eu nem liguei que era Covid, porque assim, passei mal, fui para o hospital, fui 3 vezes para o hospital. Mas não fui hora nenhuma pensando, eu tô com Covid. Não, fui passando mal, dor de cabeça e tal. Aí fizeram o teste veio 8 dias depois, né, o resultado. Quando veio o teste, eu tinha até sarado. Aí era Covid. Falei, legal aí. Agora, se eu fosse uma pessoa apavorada, eu tô com Covid. Não usei máscara lá em casa, não teve, como é que chama? Quarentena. Nem mamãe, nem minha irmã, nem minha mãe morava comigo, minha irmã tem uma irmã especial que mora comigo, tem 70 anos. Não tivemos nada. Ninguém adoeceu, nada. Então, assim, a nossa atitude, não é que a gente vai ter uma atitude responsável, mas a gente tem que ter uma atitude de confiança. Não, uma atitude de confiança. Então, assim, muita coisa veio de positivo, porque a gente passou a ter mais higiene, lavar as mãos mais vezes, trazer os alimentos da rua e lavar antes de botar na geladeira. Ou seja, cuidados que a gente já era para ter mesmo, até para preservar a nossa saúde. Agora, chegar nessa paranoia de que você tem que usar uma máscara que não resolve nada, porque o vírus da Covid ele é muito menor, aquela máscarazinha que parece uma calcinha que você põe na cara, não segura nada. Então, você falar que você tem que usar aquilo ali, né? Não é incoerente? Então usa o que eles usam em laboratório, que é aquelas máscaras. Aí sim, aí você vai falar que você está se protegendo. Mas bota lá uma engenharia social em você, querem pautar o seu comportamento, e quando você não raciocina, você acha que aquilo ali está certo. Aí conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Olha lá, os nossos pensamentos que geram nossas ações modelam a nossa vida. Então, como espírito, somos pensamento e vontade. E através da vontade que podemos modificar o pensamento e construir ou destruir. É a vontade que nos permite termos essas modificações para o bem ou para o mal. Não é a vontade? Eu quero me libertar do vício. De quem depende? De mim. Não, mas eu caí em tentação por causa do meu cunhado. Mentira, é porque você não queria, no fundo você queria voltar para o vício. Não, mas eu traí minha esposa é porque fulana deu em cima de mim. Mentira, porque você é um safado. Porque se você tivesse caráter, você não teria cedido. E é assim. E nós temos que parar de terceirizar os nossos erros. Colocar na responsabilidade do outro. Eu estou errando é por causa do outro, a culpa é... Não, mas eu fiquei nervosa, é porque o Joe me irritou. Mentira. O Joe, ele só mostrou um lado que você tem de não conseguir controlar os seus sentimentos. Porque o mau humor dele não pode contaminar o meu bom humor. Se eu levanto de manhã e eu falo assim, eu estou bem, hoje eu estou bem, estou tranquila, graças a Deus. Mas daí a pouco, nossa senhora, meu marido acabou com o meu dia. É porque eu não estava bem. Porque se eu estivesse bem verdadeiramente, ele podia falar o que fosse lá, que ia entrar no ouvido e sair no outro. E daí? Eu estou bem, ele não vai tirar minha bênção. Você já ouviu essa frase? A gente fala assim, não deixa o fulano tirar a sua bênção, não. O que é isso? É quando você está bem e o outro fica ali com mau humor querendo te contaminar. Então depende de você deixar. Se o outro está ali falando no seu ouvido, sai de perto. Vai fazer outra coisa, deixa ele para lá. Não tem aquela frase que fala assim, quando um não quer, 2 não briga? Então para que a gente vai dar mole? Aí depois fica culpando o outro, né? Então, gente, terminando já, né? Diz aqui, ó. O que eu estou fazendo com os meus sentimentos, com as minhas emoções? Será que eu estou vigiando os meus pensamentos? Será que eu estou sendo vigilante com os vendilhões do templo? Será que eu estou cuidando do templo do meu espírito, que é o meu corpo? Cuidando dos meus sentimentos? Porque sentimentos de raiva, de inveja, de mágoa nos adoece. Será que eu estou cuidando dos meus sentimentos? Será que eu estou cultivando pensamentos bons? O que eu estou fazendo aqui para progredir? Pensem aí vocês um pouquinho para beber uma água. Todos vocês que estão aqui neste ambiente estão buscando algo para poderem se tornarem melhores a cada dia. Não tenham dúvida disso. Seja quem estava lá no vício e resolveu que tinha que se libertar, está encontrando aqui o caminho. Seja quem está aqui voluntariamente ajudando, está também encontrando o caminho de auxiliar o próximo.
Então, o que eu estou fazendo para progredir? Todos nós que estamos aqui, já estamos um passo à frente nesta busca pela nossa melhoria, pelo nosso progresso. Não estamos aqui de férias, ok? Muita gente acha que nós estamos aqui de férias. Ah, eu vim para a terra, mas a terra é para eu poder tomar sorvete. Gente, não tem problema nenhum com sorvete não, pode tomar. O problema é quando a pessoa acha que só pode tomar sorvete. Não, nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, para servir, para fazermos a nossa reforma íntima. Como é que eu vou saber onde é que eu tenho que me reformar? É onde eu estouro, é onde eu derrapo. É na hora que a Nath fala alguma coisa, eu sinto aquela irritação. Opa, pensa aí, por que te irritou? Porque às vezes o que ela falou comigo é uma verdade. Ô Abelha, toda vez que você vai na pia escovar seu dente, você não limpa lá a pia. Aí eu vou ficar irritada com a Nath? Opa, peraí, deve ser que realmente eu esqueço de limpar mesmo. Né? Então é humildade. Você vai buscando com humildade, compreender o que as pessoas estão te falando. Quantas horas aí, Nath? 15. Jesus amado, é sério que eu estou falando aqui esse tempo todo? Pessoal, vocês me perdoem. Então agora nós vamos cantar. Ficou claro para vocês? Qual foi mesmo? Opa, peraí. Ah, desculpa. Nós vamos cantar depois. Vamos cantar agora mesmo. Porque tem o Paulo de Tarso, só para fechar. Olha, por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero eu faço? Vocês conhecem essa passagem de Paulo, né? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Qual que é o pecado, meus irmãos? A nossa fraqueza, a nossa fragilidade moral. Porque quando nós temos um caráter forte, quando nós temos uma vontade firme, o mal não nos atinge. O mau comportamento não nos atrai. O maço de cigarro não me atrai, porque ele fede, porque ele faz coisa ruim no meu corpo, porque ele detona o meu organismo. A bebida não me atrai, porque me deixa tonta. Porque cerveja amarga, igual chá de Macaé. Eu fico boba com esse povo fala que gosta de cerveja. Gente, pelo amor de Deus. Aquele negócio de tomar chá de Macaé. Todo mundo aqui já tomou chá de Macaé? Eu falo com meu marido, falei, como é que você pode gostar de um negócio desse? Pelo amor de Deus, é igualzinho chá de Macaé. Não é? Então, essa... Olha lá. Pois aí que é o problema. O problema é que a tal da bebida, ela é gostosa pra quem gosta. Eu já cansei de falar, o cara que fala que cerveja, cachaça e droga é ruim, ele é mentiroso. Pois é, exatamente. A droga, não falamos aqui, a droga é boa. Ela te leva a um estado de êxtase e tal. Exatamente. Aí quando você toma consciência disso, aí você vai buscando em Deus a força e vai conseguindo se fortalecer. Entende? Aí, Paulo diz isso aqui então, né? Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, ele ainda fazia. E aí lá na frente, depois que tem a conversão dele, nós temos aqui, olha, os males que entraram em nossos corações vieram atendendo ao nosso convite, fruto da nossa invigilância. Lembra do primeiro lá, tentação? Vigiai e orai. É um alerta que envolve razão e emoção. A razão, porque através da observância dos nossos defeitos, dos nossos maus hábitos, vamos nos conscientizando que eles existem e vamos lutando para combatê-los, gente. Esforçando. Nós não vamos largar um vício de anos, né, de décadas aí, de uma hora para outra, não, é? Nós temos que nos esforçar. Aí nós vamos para aqueles exercícios da rotina, lembra? Oração pela manhã, buscando em Deus a força, buscando o caminho. A emoção equilibrada, através da prece, da oração, vamos estabelecendo uma conexão, uma sintonia mais intensa com Deus e com o plano espiritual. Olha que lindo. Então, com a oração eu vou buscando a companhia dos bons espíritos, vou buscando a presença de Deus na minha vida e vou me fortalecendo. E aí, depois da sua conversão, Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, imagina o que era a sintonia de Paulo de Tarso com o Cristo. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, para que o Cristo possa viver em nós, meus irmãos, nós precisamos cuidar do nosso templo sagrado. É no nosso coração que Jesus vai habitar. Mas Jesus não vai habitar um coração maledicente, rancoroso, invejoso, um coração preguiçoso, ocioso. Não vai. A mente desocupada é a moradia de Satanás e não de Jesus. Então nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, viu?
Aí nós vamos então encerrar. Deixa eu ver qual música eu vou cantar para vocês aqui. Muito linda. Agora, ó. Todos aqui, quando nós temos aquela música, né? Que diz, aquela passagem de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então tem uma música muito linda do Leandro Borges, que é essa aqui, olha. Pensem nela. Acho que tem que ter aqui, peraí. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo. E enquanto chora, aproveita para orar. Oração. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas. Então desabafa, deixa ele te abraçar. Comigo. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. De novo. Calma, calma, eu dedico este refrão pra sua alma. De novo. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Pega eles cantando aqui. Calma, calma, eu dedico este refrão pra sua alma. Virei pra eles. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, então desabafa, como é que é? Que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Comigo. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico este refrão pra sua alma. De novo. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico este refrão pra sua alma. Que lindo! Então, meus irmãos, para nós podermos encerrar, nós vamos cantar aquela música linda que o Joe tanto ama, né, Joe? Não podemos encerrar sem cantarmos para Jesus, dizendo: Jesus Cristo, eu estou aqui, né? E só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Quero botar ele aqui. Mais baixo um pouquinho. Deixa eu baixar aqui. Peraí, só um pouquinho. Eita, Lili. Ah, peraí, sabe? Acho melhor você ficar com ele na mão, sabe? Aí, ó, mais simples, né? Aí você pega o pessoal aí. Então, Joe, fique aqui, Joe, ao meu lado, para nós cantarmos para Jesus Cristo. E todos nós vamos cantar juntos. Só um minutinho. Cadê? Cá, Joe, aqui pertinho. Aqui, ó, aqui, Joe, pertinho de mim, assim. Aí, ó. Pessoal, então é isso. Nós só temos... Ah, tem ela aqui. Cá. Lá. Ó. Então, meus irmãos, é com muita gratidão no meu coração que eu me despeço de vocês com as pequenas reflexões que nós trouxemos hoje. Peço desculpa pela demora, mas a gente fala muito, a gente canta, então não tem como ser tão rápido, né? E agora nós vamos cantar falando para Jesus que nós estamos aqui e Ele está, sim, entre nós. E Ele há de cuidar de cada um de nós, desde que nós façamos a nossa parte. Lembre-se que Deus não ajuda a quem não se ajuda. Então, a primeira coisa é fortalecermos em nós a vontade, a perseverança no caminho do bem, de fazermos as coisas certas
e de cuidarmos do templo do nosso espírito, que é o nosso coração. Tá bom? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. De novo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você que vai. Vamos! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. De novo! Jesus Cristo, cantem! Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão vem no meu amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a frente, nasce o céu daquele que tem amor. Olho pro céu e vejo crescer a fé do meu Salvador. Amigo! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. De novo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada ensino vejo o olhar perdido de um irmão. Em busca do mesmo bem, nessa direção, caminhando bem. É meu desejo ver almejando sempre essa profissão. Pra quê? Para que todos cantem na mesma voz nessa oração. Pra mim! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aqui, ó. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigada! Peraí que nós temos que tirar uma foto. Um pouquinho pra você tirar a minha foto ali. Só um minutinho, depois eu tiro sua também.